que tá chegando, vai curtindo o sonzinho. Vamos dar um minuto pro pessoal ir chegando. Ela é das minhas, que ela já tá aqui, viu? Hoje vai ter papo bom, papo entre amigas, com muito ensinamento para você. Vai aproveitando aí essa setinha, mandando aí para seus 8 primeiros amigos, 10 primeiros amigos. Hoje tem unção, tem riso, tem causos e contos, né? Vou colocar um fone aqui já para ficar preparada. Eu também tô na expectativa. Aliás, desde que eu comecei esse projeto, eu tô nessa expectativa de hoje, viu? Já disparou? Quem já disparou aí? O aviãozinho pra galera, dá um joinha pra gente ver que você já chamou o pessoal. Vocês me ouvem bem também? Tá tudo certo? Hoje eu vou receber. Vocês sabem que a gente está nesse projeto, né? Uma conversa entre garotas para poder trazer um pouco do nosso. Gente, deixa eu achar ela aqui. Pera aí. Eu tô. Não sei nem como é que eu tô me sentindo. Presente hoje. Estamos conectando com ela. Oi, amiga! Eu falei, agora Oh, vocês vão ver como é que duas comadres conversam de vez em quando. ainda mais duas comadres com saudade, né? Ah, meu Deus, ainda bem que a gente conversou essa semana, que senão ia ser terrível, né? Gente, eu quero apresentar para vocês minha convidada de hoje. Ela vem falar conosco sobre fé. E essa é Bispa Paula, minha amiga querida. Eu Oi, sempre penso quando é que a gente se conheceu e como é que a gente se aproximou. E eu realmente não sei dizer, eu. mas eu sei que ela é uma grande amiga que Deus colocou na minha vida. Eu estou repassando, né? Aproveitar essa quarentena para transcrever alguns cadernos de palavras antigos e volta e meia eu pego um caderno muito antigo, assim, que tem um recadinho dela. E eu falo, meu Deus, eu conheço a Paula todo esse tempo. E ela é uma grande mulher, uma grande esposa, uma grande mãe, uma grande bispo, uma grande profissional inteligentíssima. Pensa numa mulher que passa no concurso que ela quiser passar. É essa minha amiga de tão inteligente que ela é. Ela fala assim, é esse que eu quero. E passa. É Amém desse jeito. essa Ela, palavra. ela é demais mesmo. Hoje, bispa da Bahia, do estado imenso da Bahia, né, um dos maiores estados do nosso país, e também do Sergipe, porque trabalho pouco para ela não dá. E eu tô aqui hoje, seja super bem-vinda, Paula, ao nosso Girl Power! Obrigada, minha irmã, minha amiga. Para mim é uma honra estar aqui, né? Ela tá falando tudo isso, gente, mas eu acho que ela tá falando dela, porque é inteligentíssima. É, eu fui abençoadíssima, mas assim, que nem ela falou, também não me lembro como a gente começou a ser amiga. Eu sei que com certeza foi a mão do Espírito Santo, porque existem amigos e colegas, né? E a Bíblia fala que tem amigos mais chegados que irmãos.
E assim, a sensação que eu tenho é que a gente tem o mesmo sangue, porque apesar de sermos diferentes, somos muito amigas, né? E é uma amizade muito da presença do Senhor, né? A gente chama a atenção uma da outra, puxa a orelha uma da outra quando tem que puxar e levanta uma outra, né? A Tati é uma amiga que me levanta sempre. Todas as vezes que eu estou com ela, eu saio melhor do que eu cheguei. Então, Não. né? Não agradecer a Deus e obrigado por esse convite. E o Oi, Valderi tá aí. O Valderi, gente. Tipo assim, eu sou amiga porque não tem jeito, entendeu? É tipo aquele cunhado casado com a sua irmã que você tem que tolerar porque não tem opção, né? São, entendeu? Tô brincando, gente. Eu amo ele também, muito. Tamo demais. Gente, a gente tá aqui hoje fechando a nossa série sobre fé. E vamos então, Paulo, ouvir suas histórias de fé. Eu quase liguei para você para perguntar do que você ia falar, mas eu falei assim, eu não fiz isso com bispa nenhuma, foi sempre na surpresa para mim também, né? Então, na surpresa pra gente, a palavra é sua. Conta aí suas histórias de fé, sobre o que você quer falar com a gente hoje. Amém. Bom, eu falo a história e depois eu falo um versículo, como que é assim? É, pode ser a sua história primeiro mesmo. Que história Tá que você bom. vai contar pra gente? Eu tenho uma muito forte, que eu acho importante contar. E tem outra que eu também, Deus falou comigo, mas vamos ver se dá tempo, né? Tá Bom, bom. eu era recém-convertida, eu era bem novinha na fé, né? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Paula Leite, né? Sou casada com o Rafael Leite, temos uma filha maravilhosa, né? Que é afilhada aí da Tati e do Valderi, né? Nossa. É. Não, ela é só minha, não é do Valderi, não. E sou mãe da Sunshine também, que é de quatro patas, né? Ela é Sunshine, mais a velha. Sunshine é prima do Peteleco e da Cici. Isso mesmo. E eu converti muito cedo, né? Eu tinha 13 anos. E nesse início da minha conversão, minha mãe também ia para a igreja, né? Com a gente, comigo, com minha irmã, começou a frequentar a Sara Nossa Terra. E nesse período, minha mãe descobriu uma doença, né? Uma enfermidade. E o osso externo, né? Que fica aqui no peito, aqui no meio, né? Começou a crescer, crescer, inchar, na verdade, que o osso não cresce, né? Mas começou a inchar, 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 e ela procurou um médico. E começaram os exames, né? Começamos aí a nossa corrida aí da fé. E começou a fazer um monte de exame, o médico começou a falar para ela, preparar ela, né? Dizendo que ela estava com um câncer, né? E aí começamos a nossa corrida aí da fé, né? Eu falei, mãe, tá repreendido em nome de Jesus. Eu não sabia orar muito bem, né? Eu costumo falar assim, ontem eu estava conversando com uma discípula minha, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, por mais que eu hoje seja muito mais intensa, né, na missão e tudo, aquela fé nova, né, aquela fé do novo convertido, assim, é diferenciada, assim. Era uma coisa absurda, eu costumo falar, meu Deus, às vezes eu fico falando assim, em nome de Jesus, nessa situação, me dá aquela fé, né? Porque assim, se alguém falasse assim, Deus falou que você vai pisar no buraco e você não vai cair, eu pisava no buraco, né? Sim, uma fé Sem totalmente objeções, né, Paula? sem defesa, sem nada, né? Era pura, né? Como a Bíblia fala, né? Quando a gente é um neném na fé, vem aquele leitinho, né? Então eu não sabia orar muito bem, não conhecia muito a Bíblia, né? Mas o pouco que eu conhecia, começamos a colocar em prática. E eu Para falei, quem está mãe, chegando agora, Paula está contando 13 anos, recém-convertida, naquele fogo total, aquela animação de adolescente, junto com a mãe chegando na igreja também, e de repente a mãe tem um diagnóstico de um possível câncer. E isso. agora o que que essa menina, diante dessa situação, como é que ela faz, né? Como é que essa fé dela foi importante aí? Vamos lá. E aí eu falei, mãe, vou entrar num jejum, eu vou jejuar por você, vamos orar. E aí eu acompanhava ela algumas vezes, às vezes era meu pai. E aí realmente foi, eu não sei como é que chama, gente, que eu sou assim meio devagar, mas foi biópsia, eu acho que é biópsia, né? É Tirar um biópsia. biópsia. E aí foi confirmado.
né? E aí o médico chamou ela e falou, olha, e eu estava, né, nesse dia. Realmente é um câncer, é um CA muito agressivo e muito avançado. A gente vai ter que correr para a cirurgia. Aí minha mãe ficou muito baqueada, muito. Na mesma hora que ele falou isso, eu falei, aí ó, a Priscila tá aqui, ó, nossa médica. Ela falou isso mesmo, Ah, se ela é oncologista, né? Falou, ó, vamos ter que correr para fazer a cirurgia, tirar, remover e tal. A linguagem técnica, gente, não é comigo, até mesmo porque tem mais de 20 anos, né? E a única coisa que eu falei foi, mãe, em nome de Jesus, isso não vai vencer você. Você vai ser amém. curado desse câncer. E começamos, né? Eu comecei a orar, comecei a jejuar, começou a organização para a cirurgia. Meu pai é militar, era, né, militar, e a cirurgia seria no HFA e começou, né, a parte burocrática e tudo. Chegou o dia das consultas pré-cirúrgicas com anestesista e tudo. E eu Ô, tava com. Paula, Oi. conta pro pessoal, uma menina de 13 anos orando para uma cura. Como é que era a sua dinâmica de oração? Assim, você orava uma vez por semana por esse propósito, na campanha de terça-feira? Como Também. é que você fazia? Gente, eu orava todos os dias. Às vezes, eu costumo falar que eu me perdia na oração. Às vezes eu ficava 2, 3 horas orando, né? Eu subia um monte dentro de casa, né? Eram 2, 3 horas, jejum mesmo, só na água. Não todos os dias, né? Mas assim, entrei em guerra, né? Às vezes eu orava na hora que eu acordava, na hora do almoço e na hora da noite. Muitas vezes eu conseguia orar só à noite. Mas eu orava muito, Tati, muito, muito. Comecei a procurar muito a palavra, para conhecer a palavra de Deus, né? Para as Uhum. promessas de Deus, porque eu realmente não tinha praticamente nenhum conhecimento. E eu comecei a buscar, fazia campanha de terça, né? Era Uhum. fiel, campanha mesmo. Eu acredito muito no culto da terça-feira, gente. Ele é o culto da fé, né? O bispo do Ovário estava ali derramando fé na gente, então eu saía com mais fé ainda. E Uhum. aí, perto aí da cirurgia, ela teve que ir ao médico, né, para conversar. E eu falei, mãe, pede para ele um novo exame. Ai, minha mãe falou, minha filha, eu tenho que operar. Por favor, pede um novo exame. Você tá curada. Eu sei que você tá curada. Meu Depois de Deus. muita insistência, aí nós tivemos que convencer o médico, porque ele também não queria. Como é que você vai falar para o médico que Deus tinha curado? Né? Ele Aham. era louco. Não, Não, vocês. que a filha de 13 anos falou, né? Faz um exame porque eu tô achando que Deus tá falando comigo, né? E aí, não achava, não, tinha certeza. Aí, ó. Cara, todo mundo que tem menos de 15 anos tem que ouvir esse testemunho. Você sabe que eu não conheço essa história sua? Ah, não conhece? Não, tô falando que eu tinha que não saber. Então, foi. E aí conseguimos, com muita dificuldade, ele ficou muito contrariado, fazer um novo exame. 20 anos atrás, o Rafa chegou aqui, né? Mais de 24 anos atrás, na verdade, né? O evangelho não estava nesse. Era 3%, né, de evangélico no país. É. E imagina para aquele médico ouvir aquilo, né? Depois de muita dificuldade, eu fico pensando na Pri. A Pri é cristã, acho que ela aceitaria, mas o médico achou que era loucura. E aí É. teria que, agora, o plano autorizar um novo, né? Com toda a Uhum. burocracia. E isso estava atrasando a cirurgia da minha mãe, né? Uhum. Sabe o que aconteceu? Não conseguimos fazer o exame. Não conseguimos. Não foi a cirurgia. Ai. Aí a médica falou, vamos para a cirurgia. Então tá, fomos para a cirurgia. Gente, falei pro médico, você vai abrir minha mãe e não vai ter câncer. Enfim, né? Ele ia falar o quê? Acho que ele me ignorava, gente. Aí minha mãe entrou para a cirurgia, realmente foi uma cirurgia muito longa, muito demorada, mas eu tava com muita fé, gente. Eu passei essa cirurgia inteira em oração, né? Assim, em vigília mesmo. E aí quando aí minha mãe saiu, né, da cirurgia, o médico, né, não falou comigo naquela hora. Ele saiu da cirurgia, a gente nem não veio falar. Não, deixa depois. Foi. Aí quando ele foi visitar minha mãe, né, passar no dia seguinte para ver o exame, ele conversou com a gente. Ele falou, gente, eu não sei explicar o que aconteceu.
Ai, né, só de Fica lembrar, emocionada até hoje, né? certeza, né? E É. você, foi a minha primeira experiência sobrenatural, né? Eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida, sabia nem que era possível, nem conhecia Deus direito, né? Aí ele falou assim, eu abri realmente e não tinha câncer, gente. Uau! E detalhe, minha mãe estava toda aberta aqui. Eu falei para ele, então, né? Que isso que aconteceu? Ele falou assim, nessa Tinha que situação. achar, né? Na loucura dele, ele. Exatamente. Nessa situação, ele falou assim: olha, 99% das situações que acontece esse tipo de câncer, ele falou que era um câncer raro, eu não sei nem que nome que é câncer. É no externo, é câncer. 1% seria uma infecção grave óssea. Você Uhum. entrou no. Uau! Aí eu falei, Deus não precisa de nenhum por cento, né? E aquilo assim foi uma fortaleza na minha vida, na vida da minha mãe. Gente, eu vibrava, porque foi um negócio assim. Mas assim, eu costumo falar o seguinte: Deus permite que nós sejamos provar a nossa fé. Naquela mesma noite, minha mãe Amém. passou muito, muito. Foi tão grave que ela foi para a UTI. E aí começou, né, uma nova caminhada aí de fé, né? Nessa mesma Anota essa, situação, a gente já tá. Pode falar. anota essa frase, viu, gente? Deus permite que nós sejamos provados para aumentar a nossa fé. E o que eu acho mais louco de tudo isso que você está contando, né? Porque eu fico me imaginando com 13 anos. Eu era uma menina. Zero de responsabilidade, zero de até compreensão muito do mundo, né? Assim, diante de uma doença que é o câncer. Eu passei por um câncer com a minha mãe já com 35 anos de idade, 36 anos de idade. Fico imaginando todo esse processo com uma menina de 13 anos puxando para si a responsabilidade espiritual. Né? Eu tenho certeza que você orou bem mais do que sua mãe, jejuou bem mais do que sua mãe e teve fé para ter ouvido de Deus e falado assim: olha, você não tem mais câncer. Né? Você não faz parte dos 99%, você faz parte do 1% do extraordinário. Então, você que ouve a gente, eu não sei quantos anos você tem, mas a Paula falou aqui uma coisa do monte dentro da casa dela, né? Constrói um monte dentro da sua casa para ver o milagre acontecer. Sobe esse monte, passa horas, 2, 3 horas, eu não sei quanto tempo. Põe a tua fé, a gente está falando dessa fé que vibra, né? Dessa fé que gera um movimento, porque a fé vibrante é uma fé que gera um movimento. Então, gere um movimento de fé para construir o milagre que você deseja ver, né? Isso. E assim, é interessante o nome fé vibrante, tá? Porque muito fica paralisado até para oração, né? Porque travou, né? Travou, eu acho que só a imagem, a voz está normal. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas a sua imagem tá travada. Gente, Jazinha, ela vai voltar, segura firme, porque até eu tô me emocionando aqui com essa história que eu não conhecia. Agora voltamos. Tá. E aí, essa questão da fé vibrante, tá? Porque, assim, quando você é vibrante, você não vê o tempo passar na oração, né? O jejum não é um sacrifício para você. Eu costumo falar assim, agora, quando eu vi o nome, né, eu falei assim, a fé vibrante é o que te agarra, porque muitas vezes a gente acha que tem fé, mas a gente não consegue orar. A gente acha assim, não tem oração, não oro. Na verdade, quando você tem fé mesmo, essa fé vibrante, nada é um impedimento para você orar, nada é um impedimento para você subir o monte, nada é um impedimento para você jejuar, né? Eu confesso que algumas vezes eu usei desculpas. Ah, não, estou muito cansada para orar. 20 minutos, 30 minutos, 1 hora que seja. Naquela situação, não Aquele existe. negócio que fica olhando no relógio, né? Assim, tipo, 5 minutos, não,
Nem tá demorando demais. Eu nem via o tempo passar, gente, não via. Deus me acordava de madrugada, eu orava de novo, né? Porque eu tinha certeza, né? Que a Bíblia fala que fé é certeza. Eu nem conhecia esse versículo na época, né? O único versículo que eu conhecia de verdade, quando eu entrei na Sara, uma pessoa veio virar líder, que era diferente, não era a pessoa que nos levava, né? Então, o pastor da rede jovem me apresentou para uma menina, ela virou minha líder, e eu lembro que a única coisa que me marcou profundamente foi o Provérbios 4:23. Ela me fez decorar, que é sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E eu usei esse versículo, gente, toda essa minha caminhada de fé, porque muitas vezes palavras de morte, de perda, queriam entrar no meu coração. E eu repetia para mim mesma: meu coração é fonte de vida. Meu coração é fonte de vida. Né? E eu fiz esse trabalho, né? Nessa situação. E aí minha mãe foi para UTI, né? E o médico mais uma vez veio, né? Com todas as palavras negativas. Sua mãe teve uma intercorrência da cirurgia, porque apesar dela não ter câncer, a infecção estava muito forte naquele osso. Minha mãe não tem nem nada desse osso externo aqui. Foi todo removido, todo. E aí Uhum. teve uma complicação, ele explicou, não lembro direito o que é. E ela foi para UTI. E voltei a orar com fé, porque eu falei: Deus, não faz sentido. Eu não curaria minha mãe para ela morrer, né? Eu não vou aceitar isso na minha vida. E aí comecei a orar de novo. E um dia, na visita da UTI, eu entrei. Minha mãe tinha uma líder, a pastora Glaucia, até que hoje ela não mora aqui, mas acho que ela está em Maceió, não sei. E eu fui visitar minha mãe na UTI. Eu fui a primeira a chegar. E eu entrei. Quando eu entrei, minha mãe estava acordada. Ela não estava desacordada. E aí eu fui: oi, mãe. Aí ela estava muito abatida, muito chorosa, chorando muito. Em desespero, né? Porque ela pensou: poxa, vou Me morrer de livrei de uma, fome. mas caí em outra, né? E aí eu falei: mãe, eu vou orar por você. Para você ter fé. Porque eu tenho fé. Mas eu preciso que você tenha fé. Gente, aí eu coloquei a mão sobre a minha mãe. Fechei meus olhos. Na UTI, né? Na UTI, isso, na UTI. E comecei a orar. Aí eu falei: em nome de Jesus, Senhor, traz cura para minha mãe, orando. Naquele momento eu comecei a sentir uma onda fria passando por mim. E não era o frio da UTI. Era uma coisa que passava e saía, passava e saía. Gente, o que está acontecendo? O que é isso? Sem nenhum conhecimento de mundo espiritual, Deus falou comigo: é o espírito de morte. Aí eu coloquei a mão nela e falei: em nome de Jesus, espírito de morte, sai da vida da minha mãe. Quando eu falei isso, eu voei, eu fui jogada da máquina para longe. E minha mãe viu, mas minha mãe estava completamente imóvel, não conseguia mexer nada. Minha mãe não tinha força para falar. E ela disse que falava assim para a enfermeira: moça, minha filha tá no chão. E ninguém via. Gente, as enfermeiras, aquele negocinho de enfermagem era na frente de onde minha mãe estava. Ninguém via eu no chão. E nesse momento eu estava no chão e Deus não queria mesmo que ninguém me visse. Eu tive uma experiência espiritual. Eu estava desacordada no chão, né? Mas eu estava acordada espiritualmente. É como se eu estivesse deitada no chão. E nesse chão tinha milhões, gente. Não dá para descrever a quantidade de pés que passavam. E pés completamente diferentes dos pés humanos, sabe? E era de um lado para o outro, vum, 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 uma velocidade, sei lá, muito rápida. E muito barulho de guerra, né? Muito, muito. Eu ouvia barulho de espada, barulho de grito. E eu tava ali, né? E eu tava deitada, como se eles estivessem passando por cima de mim, mas eu não tava sendo esmagada. E aí Deus falou comigo lá: essa é a batalha espiritual pela vida da sua mãe. A morte e a vida. Aí no sonho, na visão, sei lá o que foi aquilo, eu comecei a interceder. Comecei a interceder. De repente, gente, veio um clarão, vup, no meu olho. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu estava no colo da pastora Glaucia. Ela me viu quando ela chegou, né? Demorando, a menina não saía, ela conseguiu entrar.
Ah, não, você está na saúde, você de Maceió, Então eu falei certo. E aí eu falei, gente, eu tava toda doída. Parecia que eu tinha sido esmagada lá em cima nessa visão. Toda doída, eu não conseguia levantar, uma dor, uma dor. Eu falei, aí contei pra ela. Falei, pastor, eu passei por isso agora. Será que essa coisa na minha cabeça? Será que eu tô louca? Ela, não. Você teve uma visão espiritual. Você teve uma visão do que você sentiu do espírito da morte. Gente, minha mãe só melhorou a partir desse dia, né? Saiu da UTI, totalmente curada. Ela não tem o osso mais, mas ela tá completa, não teve nenhum, tem mais de 24 anos. Ela nunca mais teve nada. A mãe tá com 75 anos, saudável, malha. Mais saudável até que antes. Glória a Deus. Malha todos os dias e se bem de saúde. Então, essa foi uma experiência de fé assim que eu converti. E eu conheci um Deus que cura, um Deus que sara e um Deus que realmente age debaixo de uma fé vibrante. Então, essa foi a minha experiência de super pensando, né? Eu falei, gente, que experiência que eu vou contar, né? E essa foi uma das experiências mais fortes da minha vida, sem sombra de dúvida. É isso. Maravilhosa, né? Recém-convertida, assim, eu tô abobada, viu? Porque você vê que eu tenho falado todos os dias, né? Principalmente assim para as minhas discípulas, que toda grande mulher de Deus tem uma grande história por trás, ou várias histórias, né? Nós temos muitas pequenas e grandes histórias que vão moldando a nossa fé e fazendo com que nós estejamos no lugar onde nós estamos. Mas o que eu fico mais impressionada é de você passar por tudo isso com 13 anos de idade. E aí, quando você sai daquilo ali e vê aquele milagre acontecer, que impacto que isso tem na sua vida, Paula? Tati, eu nunca pensei em sair da presença de Deus. Eu acredito que aquela experiência me mostrou que depender dele vale a pena, né? Que eu precisei passar por aquilo para conhecer um Deus que cuida, porque eu tive uma experiência na minha vida, quando você falou, poxa, 13 anos, onde eu sempre cuidei, né? Eu sempre tive que cuidar, né? Cuidar da minha mãe, cuidar do casamento, dos meus pais, é uma história familiar que tem aí por trás. E de repente, Deus sabia que eu precisava viver uma experiência de me sentir cuidada, né? Que não dependeria de mim, né? Não dependia de mim. A única coisa que eu podia fazer era orar e crer. Mas eu não tinha como fazer algo por ela, naturalmente falando. E eu tinha um perfil de ser muito independente, muito, de fazer tudo sozinha e na minha força mesmo, essa característica de ir até o fim, sempre foi muito minha. Acho que por isso que eu fui até o fim na minha fé, né? Eu já tinha essa característica, mas depender de alguém invisível que eu tinha acabado de conhecer foi uma coisa que marcou muito a minha vida, né? Marcou muito porque Rafa tá falando que o Bispo do Vale dos Fucos tem falado muito isso, né? Que nos momentos de crise nós somos sustentados por lembrar dessas grandes experiências. E, na verdade, minha vida inteira, eu confesso que eu me apeguei a essa experiência. Não pela experiência em si, o fato em si, né? O fato foi maravilhoso, ver minha mãe curada. Mas eu já passei por uma experiência do meu pai não ser, né? Em outra... Mas naquela situação específica foi muito importante, porque eu aceitei ser cuidada, né? Por alguém que eu não via, que talvez eu antes nem soubesse direito da existência. Eu tinha uma visão muito diferente de Deus, né? Eu achava que Deus era um Deus punitivo, um Deus que castigava, quando na verdade eu conheci ali um Deus de amor, um Deus que cuida. E isso marcou a minha trajetória e marca, né? Eu não lembro só quando eu estou na crise dessa situação. Aquela situação foi mais do que a cura da minha mãe, foi a minha cura. Eu acredito nisso, né? Eu fui curada na minha alma, né? Eu fui liberta na minha alma, porque tudo começa ali, né, irmã? Se a nossa alma estiver doente, nós não conseguimos desenvolver uma fé vibrante, né? Então, apesar de toda a minha fé, eu acho que Deus permitiu que minha mãe fosse para a UTI, para também eu ver que não era porque eu tive um posicionamento, mas é porque Ele era Deus.
né? Uhum. Então, foi isso que me marcou e eu levo isso na minha caminhada com Deus, depois, por mais crises que eu tenha passado, crises onde eu saí vencedora, crises que aparentemente eu saí como perdedora, né? Mas Eu Deus vou nunca... só fazer uma pequena intervenção, muita gente chegando agora. Gente, se vocês não ouviram, vocês têm que ouvir depois, desde o início, eu vou deixar salvo para vocês ouvirem o testemunho da Paula. Né? Com 13 anos, uma batalha contra um câncer na vida da mãe dela, uma experiência sobrenatural que eu mesma não conhecia, uma batalha espiritual real, né? Ali acontecendo dentro de um leito de morte, vamos dizer assim, de um lugar de UTI. Ela contou como é que ela fez com recém-chegada, sem conhecer nada da Bíblia, mais intuitivamente, talvez, né? Mas como é que ela ergueu um monte de intercessão e como intercessora em favor da mãe dela e para que um milagre acontecesse. Mas eu quero te fazer uma pergunta difícil, porque eu sei que você vai dar conta de responder, né? Você falou assim, nessa situação, assim, a minha fé teve vitória, mas na situação do meu pai, eu já passei por situações que não. E todos nós temos situações de vitória e situações que não, que a gente sobe um monte, a gente ora e as coisas não acontecem. E você está aqui até hoje, com vitória ou sem vitória. Como é que a nossa fé fica quando as coisas dão errado? Que lições você aprendeu das situações em que a fé não foi, né, tão errado, né? Acho que é difícil eu falar que dá errado, mas é que o resultado é diferente do que a gente planejou. Sim, sim. Bom, Tati, aí se eu for pensar na situação do meu pai, eu já estava bem mais firme, né? Eu já estava numa caminhada com Deus aí há É 2001. uns 6 anos. 6 anos, né? Aí eu já tinha passado por muitas pequenas situações, pequenas derrotas, pequenas vitórias, grandes derrotas, grandes vitórias. Então, eu acho que é um pouco mais madura essa parte, né? Vamos dizer assim. Esse testemunho é mais maduro. Porque o primeiro, gente, não tinha nenhuma maturidade. Nenhuma. Eu simplesmente, como você falou, de forma intuitiva, e eu acho que o nome disso é o Espírito Santo, né, irmã? Que vai nos conduzindo. Mas nesse momento, eu já tinha passado por experiências, né? E conhecia a palavra. Então, naquela situação do meu pai, as coisas mudaram um pouco. Meu pai já tinha conhecido Jesus, estava servindo a Jesus no momento onde aconteceu isso com ele. Tinha líder e assim, não foi um momento fácil no casamento deles. Minha mãe não queria mais ir para a igreja, minha mãe deixou de ir, meu pai continuava indo comigo. Mas ele começou a passar por algumas situações muito difíceis, porque ele não largou a bebida, né? Meu pai bebia, ele fumava escondido, e meu pai já tinha passado por uma situação de problema de saúde, e ele continuou fazendo, né? Então, quando foi a situação do meu pai, que ele fez a cirurgia, meu pai teve um aneurisma, né? Na aorta, ele já foi para ser internado e fazer cirurgia, foi tudo muito rápido. Mas no caso dele, quando eu fui orar, meu pai foi para o hospital no sábado. Já foi uma experiência muito diferente, Tati. Primeiro que eu já sabia que Deus cuidava de mim. Isso não era mais algo questionável. Nenhuma circunstância mais me tirava essa certeza. E eu acho que a nossa fé, ela passa por experiências com Deus que nos geram intimidade, né? E nos relacionamentos, principalmente com Deus, a nossa vontade não prevalece sempre, né? Então, quando eu fui orar no sábado à noite, meu pai tinha saído da cirurgia também com um diagnóstico muito ruim. O médico chegou para conversar com a gente, falando que ele tinha menos de 20%, não lembro, de chance. O médico gosta de falar percentual, né? Eles pararam com isso agora um pouco, parece. Naquela época, não. Mas 20% é muito na minha cabeça, olha a diferença, né? 20% é muita coisa para Deus fazer, né? Na época da minha mãe de 1%, meu Deus, né? E aí, quando eu fui ajoelhar para orar, para meu pai não morrer, né? Deus já falou comigo. Paula, chegou a hora, né?
E eu dei uma travada, né? E Deus falou, você precisa confiar em mim, né? Seu pai, a salvação dele depende disso, né? Então, gente, naquele momento, eu estava ajoelhada no meu quarto, chorando e orando. Eu chorei muito, não foi fácil, né? Falar, Deus, está nas suas mãos. Mas a minha fé, ela chegou nesse patamar de confiar que a vontade de Deus naquela situação era melhor do que a minha. Porque eu já confiava nele, né? Eu já tinha desenvolvido uma vida, uma caminhada de saber que eu era cuidada, de que o controle não estava nas minhas mãos. E eu entreguei, né? Então, eu não quero, eu falei para Deus, eu não quero que meu pai morra, se possível, se tiver como, né, alterar isso daí, né? Eu não lembro o nome do homem na Bíblia que pediu mais um tempo de vida. Não sei. Não lembro. Aí eu lembrei dessa situação, né? E ganhou, né? Aí você só queria mais aqueles anos, né? Mas no domingo, 7 horas da manhã, nós recebemos a notícia que meu pai tinha falecido, né? Mas assim, apesar da dor, apesar da derrota, apesar da perda, né? Eu costumo falar uma coisa, Tati, se eu puder falar aqui, né? Acreditar. Pode falar o que você quiser. Tá. Quando aconteceu a situação da minha mãe, eu acreditava em Deus. Aquela situação me levou a confiar em Deus, né? Eu sempre falo isso, acreditar é mais ou menos o seguinte, um equilibrista, ele tá passando por uma corda ali em cima, andando, ele sem nada, segurando ele, e ele vai de um lado, ele vai para o outro, todo mundo lá embaixo aplaudindo e fala, nossa, ele é o melhor, nunca caiu, e ele cada vez atravessa distâncias maiores em cima de uma corda. Todo mundo acredita que ele é capaz de fazer aquilo, porque ele já fez tantas vezes, né? Aí esse equilibrista fala, poxa, vocês acreditam tanto em mim, né? Então, quem vem aqui comigo, no meu colo? Né? Quem aceita atravessar comigo essa corda? Eu carregando. Ninguém aceita. Por quê? Porque acreditar é diferente de confiar. Confiar, se eu confiasse naquele equilibrista, eu ia na hora. Né? Afinal de contas, ele já atravessou a corda sem a mão, com a mão para cima, carregando o piano. Por que não me carregar? Então, aquela situação que minha mãe me fez não mais acreditar em Deus, mas confiar em Deus. Então, quando essa situação aconteceu, o que mudou em mim foi que a minha confiança em Deus aumentou, né? E aí eu entro naquela questão, né? Nós não servimos a bênção de Deus, nós servimos o Deus da bênção. Então, apesar da dor, apesar das lágrimas, do luto, não foi de uma hora para outra, eu senti, eu sofri, eu fiquei chateada com Deus, viu, gente? Não foi de boa, Deus, eu confio em você. Não, passei por um período de realmente falar, pô, custava nada, né? E você sabe por que eu achei importante a gente conversar sobre isso, né? Já que você mesmo eu não ia ter tocado no assunto se você não tivesse falado, né? A gente está fechando hoje a nossa série sobre fé e eu penso que fé é para os momentos de montes e para os momentos de vale. A fé madura, né? Fé não é o que vai fazer você viver o milagre. Às vezes a gente pensa isso. Se eu tiver fé, eu vou ativar o milagre. Se eu tiver fé, com certeza vai acontecer. E não é isso. Fé uma certeza interna, é um estado interno que, independente do resultado, você tem convicção. É isso que você falou, é a confiança. Eu tenho certeza de que o fim será bom. Sim. Não talvez como planejado, não como esperado, mas um fim bom. E a gente não podia fechar esse ciclo falando sobre fé sem falar sobre a fé que é necessária nesse momento da dor, né? No momento do luto, no momento do vale, porque a gente sempre conta muitas histórias maravilhosas e parece filme de romance, né? Você assiste um filme, você quer que o filme acabe bem. Você não quer, às vezes, a realidade. Filme que no final tem a realidade e a gente acha ruim o final, né? Ai, que filme chato, não podia acabar desse jeito. E a nossa vida com Jesus, ela é assim. Às vezes não, muitas vezes ela é real. Acaba de um jeito não esperado e nós precisamos ter um nível de experiência com Deus que isso não abale a nossa fé. Exatamente.
né? Como o apóstolo Paulo falou, que tem sido assim o versículo da minha vida nesses dias, né? Quando o apóstolo Paulo pede para que Deus tire o espinho da carne dele, e Deus não tira, né? Deus se recusa a tirar e fala: minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo fala: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Então, nos momentos onde nós estamos fracos porque nós perdemos o que a gente achava que era melhor para a gente, né? Nessa hora que nós ficamos fracos, né? É que Deus mostra e se revela quem Ele realmente é, né? Então, para mim, foi muito válido, porque nossa vida não acaba aqui, né, Tati? Tem a glória. Para mim, era muito mais importante a eternidade do meu pai do que ele aqui. Talvez ele ficando aqui, ele não permanecesse mesmo, né? Ele não permanecesse nos caminhos do Senhor. E aí, né? Perdia tudo, né? Tudo, o que realmente importa, né? Então, uma coisa que eu tenho falado muito para Deus: Deus, aperfeiçoa o seu poder na minha fraqueza, nos momentos onde as coisas não estão do jeito que eu quero. Aliás, gente, tem vezes que a situação é tão assustadora que você fala: não acredito que isso está acontecendo comigo, né? A gente pensa como cristão: pô, mas eu creio, eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, né? A gente aí acreditando que é forte, né? Tentando ter o controle das situações. E esse período de coronavírus, eu tenho falado muito isso comigo, né? Todos nós perdemos o controle, gente. Todos nós perdemos o controle. É uma situação onde o mundo inteiro, Deus mostrou para o mundo que quem está no controle é Ele. Nenhuma ciência, nenhuma sabedoria, nenhum dinheiro pôde mudar isso. Pegou todo mundo: rico, pobre, feio, bonito, burro, inteligente, né? Um modo de falar, tá, gente? Mas não fez acepção nenhuma. Ou seja, Deus é Deus e nós temos que confiar nele, e na hora da fraqueza nós podemos nos sentir fortes. Por quê? Porque é diferente da força natural, né? É uma força espiritual. Então, a minha experiência na perda, e não foi a única, né? A gente já perdeu muito, né, irmã, na nossa vida. É verdade. Me fortaleceram, para falar a verdade, né? Fortaleceram a minha fé, fortaleceram o meu relacionamento com Deus, né? E é uma cumplicidade, né? Que o Espírito Santo sente. A experiência na perda pode te fortalecer. Eu quero deixar essa esperança para o seu coração hoje, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que estão perdendo familiares queridos por causa do Covid. Tios, avós, né? Várias pessoas internadas. E você vai encontrar também, ao longo dessa experiência ruim, vamos dizer assim, né? Consolo, conforto e uma vida de fé. Eu sei que você trouxe para nós aí uma palavra de fé, uma coisa que Deus falou com você. Aliás, você falou que antes da palavra Deus tinha falado para você contar uma outra história. Então você pode contar, que eu acho que dá tempo. Se Deus mandou, aqui a gente obedece, entendeu? Essa você conhece, né? Eu já estava casada, no meu segundo ano de casamento, né? O primeiro ano de casamento, eu e o Rafael, a gente brinca que a gente brincou de casinha, né? A gente não casou e casou, né? A parte responsável do casamento. Porque nós, o carro, compras, um ano paga, tudo. A gente não gastava nada, gente, nada. O Rafael estudava na UNB, tinha o dinheiro dele, eu fazia um estágio, eu estudava na UNB, fazia um estágio também. Não, minto, eu estava estudando, estava trabalhando num curso de inglês, meu irmão. É isso. Meu irmão, inclusive, gente, olha só que doido. Um dia antes das coisas começarem a desandar, meu irmão me chamou na sala dele para eu ser promovida no curso, né? Então, meu salário ia mais que quintuplicar. Então, eu tava assim, vendo flores, né? E no dia seguinte eu fui demitida, né? Enfim. Aí eu fui demitido também. A pessoa que nos ajudava muito, né? E Deus tira para crescer, gente, né? Sempre. Jesus fala que nós somos a videira, ele é a videira e nós somos os ramos. E se necessário, ele vai nos podar. E nós precisávamos passar por aquela poda, até para aperfeiçoar o nosso casamento, a nossa aliança, né? E no segundo ano ele foi embora, nós perdemos, ela perdeu tudo financeiramente, então a gente também, né? E a gente se viu assim, e agora? O que a gente faz? E aí tivemos que mudar às pressas para um apartamento muito mais barato, muito inferior
ao nosso apartamento anterior. Praticamente uma kitnet. Era praticamente uma kitnet, mas assim, muito, muito simples. Gente, a máquina de lavar era dentro da cozinha, né? O banheiro era dentro da cozinha, né? Era um negócio assim, que eu falava, não acredito que eu tô vivendo isso, cara. 55 Lá, metros lá, quadrados. lá era quase um cortiço, assim, na verdade mesmo, né, Paula? Tava de Carandiru. Eu cheguei aí nessa casa de vocês e eu também tinha uma discípula que morava ali. É, acho que talvez poucas pessoas até que moram em Brasília conheçam esse lugar. Mas é um lugar assim. Antes de eu ir lá, né? Travou, não falei, não ouvi, não ouvi. Antes de eu morar lá, não sabia nem que existia. Pois é. Então pronto. E aí vendemos o carro às pressas, a gente não ficou sem carro, a gente comprou um carro bem mais barato na época, né, por causa do ministério. A gente trocou, na verdade, né, o carro. E começamos a nossa batalha aí, né, financeira. Em vários dias nós não tínhamos nada para comer, comemos muito arroz com tomate, arroz com ovo, né? Tomate era barato, né? Não tava essa loucura aí do tomate, não. Muito arroz com ovo, vários milagres de não ter nada na despensa, a mãe dele chegar e mandar antes da mãe dele ir embora, viu, gente? Porque Deus levou minha sogra tia, que é tia do Rafael, que é mãe também. Eu tenho duas, haja fé, duas sogras. Eu tenho que ter uma família. E a mãe dele chegou a ajudar ele uma vez, a gente comprou, encheu a nossa despensa, mas aí Deus tirou a mãe do Rafael lá de Brasília também, né? Ela mudou para Recife e a Leninha mudou para o Rio de Janeiro. Então nós ficamos realmente sem ninguém para ajudar. E aí começou a nossa vida, né, de fé. Voltamos a vender bombom, que a gente vendeu para casar, né? Eu vendia na UNB. Eu fui demitida, o Rafael foi demitido também. Na mesma época, né? Na mesma época. Parece assim, coisa de cinema, né? E sabe quando você está se apoiando em alguma coisa? Não, mas pelo menos eu tenho meu emprego. Eu vou ser promovida. Eu fui demitida. Ah, não, mas pelo menos tem o emprego do Rafael. Aí ele foi demitido. Então, assim, Deus Tem muita continua. gente passando por isso agora, né? Tá perdendo as coisas, né? E aí, assim, a gente ficou sem nada, nenhum recurso humano para confiar, gente. Nem ser humano, nem material, nada. A gente não tinha em quem se apoiar. Então a gente teve que primeiro apoiar um ao outro, né? Como casal, a gente teve que casar de verdade e confiar em Deus. Ele passou a ser nosso apoio, nossa força, nossa fonte. Começamos a nossa caminhada, não foi de um dia para o outro, não foi. Eu lembro que eu andei a W3 Sul, a W3 Norte, a L2 Sul e a L2 Norte inteira a pé, entregando currículo. Entregando currículo em todas as escolas, porque eu fazia pedagogia, para ver se eu conseguia pelo menos um estágio. São 16 quilômetros para quem não é de Brasília, tá? Andar essas 4 vias é andar 16 quilômetros. Isso. Não foi tudo no mesmo dia, porque não dava tempo, porque eu tinha que entregar currículo, né? Ninguém abriu, ninguém me chamou. Ninguém. E assim, o Rafael também tentando emprego. O Rafael conseguiu um emprego antes de eu conseguir. Não, na verdade, assim, em dezembro. Um Ô, ano Rafa, aparece logo aí, ó. Pode aparecer. depois... Ele não se aguenta. Não, não pode não, então não. Não, não aparece. Então eu consegui antes. Aí eu comecei, aí depois que deu errado lá do C3 Sul Norte, L2 Sul, L2 Norte, falei, bom, eu vou lá para a Esplanada, ver se eu consigo. Então andei todos os ministérios, todos entregando currículo na parte de recursos humanos. A pé também. Não tinha dia nem para onde. Gente, essa mulher é intensa. 2, 3 horas de oração diariamente para a mãe ser curada. Batendo perna mais de 25 quilômetros, batendo de porta em porta por um emprego, disposta a vender bombom para sobreviver. O que é que você precisa fazer para sair do lugar que você está? Porque Eu quero deixar essa pergunta para você. Fé vibrante não é ficar no lugar, né? Fé vibrante tem que ter ação, tem que ter atividade, porque a gente tem que fazer. O Bispo Lucas tem aquela frase, né? Ore como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Para mim, esse é o conceito de fé, né? Você tem que fazer tudo que tiver ao seu alcance. Vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer. Aí é a hora que você tem que descansar. Pô, já fiz tudo o que eu podia. Agora só
só depende de Deus, né? Que aí entra, minha graça te basta, né? Tem gente que fala assim, como é que você tá? Ih, só a graça. Aí eu penso que não. A melhor coisa do mundo que a gente tem é a graça, né? Que momento bom você Uhum. passou, né? Então, chega um momento que você só tem a graça. E aí uma porta se abriu para mim depois de tempo, eu consegui um estágio, gente. Em algum ministério, eu não lembro qual, não foi na da educação, foi na área de pedagogia, mas eu ganhava R$ 260. Esse era o meu grandioso salário, né? Mas a gente não tinha nada, tinha que ser, né? Era meio Nada período, 260 é melhor, né? né? E nesse período, a gente teve experiências com Deus também, né? Não ter gasolina no carro para ir para a igreja, orar e o tanque encher. Nós vimos isso acontecer, né? Não tinha gasolina e o carro andou como se tivesse assim, com um tanque cheio por muito tempo, né? Então, assim, nossa experiência é interessante, tá? Acho que a gente estava num momento muito forte no nosso ministério, de muita intensidade. Então, gente, é para o pastorado. Então, a gente começou a ter uma arrecadação de muito alta. E nossa, Você não parou de ir para a igreja porque as Não. coisas ficaram difíceis? De jeito nenhum. A gente só tinha carro por causa disso, porque a gente queria ir para a igreja e não era perto, né? R$ 10 que a gente tinha, às vezes, ou a gente comprava o ovo e o arroz, ou a gente ia para a igreja. A gente ia para a igreja, né? E fiel no dízimo, fiel na oferta, fiel no parceiro de Deus. E aí, nossa equipe bombando no parceiro de Deus. Às vezes passava na nossa mão 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. E a nossa família caiu matando, né? Porque vocês fazem tudo pela igreja, esse tanto de dinheiro, pede pro bispo Rodovalho ajudar vocês. Sabe essas coisas que toda família fala, gente? Na nossa também, viu? Nossa também. Pede pro bispo Rodovalho te dar um emprego. A gente ouviu muito isso, né? Rafael, você é um menino tão inteligente, por isso aí, não deu nada na vida por causa disso. Culpa da igreja. E o Rafael ia lá, a família dele vender bombom, sendo humilhado. Mas ele mesmo assim ia, sabe? Eu não ia, não. Eu não tive estrutura, gente. Confesso que eu falei pro Rafael, na sua família você vai, né? E comecei meu estágio. Deus é tão bom, colocou uma chefe muito boa na minha vida. E ela falava assim, Paula, quando você não tiver nada para fazer, você pode estudar. Aí eu falei, cara, então eu vou estudar para um concurso, porque eu preciso sair dessa situação que eu tô vivendo, né? Na verdade, quando eu fui demitida, eu falei, eu nunca mais vou ser demitida. Eu lembro que eu tomei essa decisão anterior. Eu falei, eu vou passar no concurso, eu não quero passar por isso mais. E aí comecei a estudar para o concurso, sempre que tinha um tempinho, a gente não tinha muito tempo, né? No horário, né? Ministério, o Vasco funcionário público não trabalha, eu não sei aonde, né? É igual o povo falando, quarentena é descanso. Eu tô procurando a quarentena ainda até hoje. O Rafael tá falando que eu era escraviária, eu fazia tudo, né? Quando estagiário, meu filho, você é usado e abusado por todos os setores, né? Então, raramente eu tinha realmente um tempo, eu não tinha dinheiro para comprar apostila. Aí o Rafael foi lá se humilhar e pediu para um tio dele. Depois o tio dele jogou muito na cara isso. Mas eu consegui a apostila, né? O Rafael, na verdade. E poucas vezes. Um dia ficava com o Rafael, um dia comigo. A apostila, né? Aí teve o concurso da CAESB, né? Aí nós nos inscrevemos. No final de 2005, isso. Nos O inscrevemos. pessoal aqui tá falando, viu, Paula, que vocês foram muito valentes. Eu vou falar para você que é discípulo deles aí na Bahia, discípulo deles aí de Aracaju, em Sergipe. Vocês têm um casal que passou já por muita coisa em Deus. Muitas experiências, muitos ensinamentos. Aí tem fé sólida, né? Fé construída no altar, fé construída aos pés de Jesus, assim, resultados reais. Então aproveitem porque vocês têm ouro precioso aí para poder sugar, para poder aprender e para poder seguir esse caminho de referência, né? Amém. Aí a gente não tinha dinheiro nem para a inscrição do concurso, né? A gente pedia, vendendo bombom, nesse esquema, né? Aí fizemos a inscrição para o concurso. Gente, eu saí da Tati, falou que eu sou inteligentíssima, mas não é, gente. Eu nunca fui boa de estudar, não gosto muito de estudar. Eu tenho vergonha, né, de falar isso, mas eu vou mentir, né? Eu amo ler, mas estudar nunca foi minha prática. Eu estudava porque tinha que estudar, né? Mas vamos lá. Fiz faculdade, fiz tudo, mas minha irmã, eu tenho minha irmã gêmea, né? Que sempre foi a top da balada da inteligência. Eu
gente, tem que confessar, né? Nunca foi muito minha praia, né? Pode ser, de repente, outro tipo de inteligência, mas essa. Aí fizemos a prova, quando eu saí da prova, aí a gente se encontrou, eu, Rafael e minha irmã também fez a prova, a mesma prova. Aí o Rafael, e aí? Eu me lasquei. Eu falei, eu me lasquei, eu fui péssima. Gente, eu li a prova, gente, sem brincadeira. Eu tenho a mania de fazer prova pulando as questões que eu não sei, para depois voltar, para não perder tempo. Gente, eu pulei a prova inteira de português e eu sou boa no português. Aí eu falei, gente, eu tô ferrada. Quando eu vi aquilo, eu falei, me ferrei. Aí foi para o Rafael, não passei. E aí eu comecei a comparar minha resposta com as respostas da minha irmã. Aí era o oposto. Eu falei, pronto, minha irmã, a vida inteira foi a cabeção, me ferrei, não passei. Então, nem fiquei atrás do resultado, gente. Não fui mesmo atrás do resultado. Nisso, Deus me abençoou e eu abençoou o Rafael. Rafael foi chamado para trabalhar com parceiro de Deus da igreja. E aí, surgiu uma vaga e ele me pediu para me colocarem. Eu falo assim, né? Eu falava para ele, aqui é o único lugar que você pode pegar a secretária, né? Porque ele era o chefe. E aí, o Bispo Lucas, ele era o nosso chefe. Apesar deles morarem em São Paulo, eles eram nossos chefes na época, né? E aí começamos, melhorou nosso salário, as coisas começaram a melhorar, né? A gente batia metas e tudo, enfim. Aí, 3 meses depois... 3 meses depois... Rafael! 3 meses depois... A gente não ouve a Paula. A gente recebeu um e-mail da Flávia, que era nossa irmã de discipulado na época. Nós já estávamos gladiadores, né, nessa época. E aí, assim, num grupo que a gente tinha no e-mail, naquela época não tinha WhatsApp, né, gente? Então tudo era pelo e-mail. Ué, o Rafael passou no concurso da CAESB? Aí a gente, hã? A gente levou um susto, né? Porque a gente nem tinha olhado. Demorou muito, uns 3 meses para sair o resultado. Nem lembrava mais, gente. Aí daqui a pouco, o segundo e-mail. A Paula também? Ah, gente, a Paula é dura. Eu não acredito, eu passei. Os 2 passaram no concurso, gente. Nós 2 passamos no mesmo concurso. Uau! 50 mil pessoas para 50 vagas. Era 50 mil pessoas para 50 vagas. Era 1.000 pessoas por vaga, né? Uau! E depois ela fala que ela não é boa de estudar e de fazer prova de concurso, né, gente? Eu não vou falar nada. Eu não sabia nada. Gente, é tão verdade. Porque a Tati é minha amiga, gente. Mas é tão verdade que quando eu contei para minha mãe falou... Rafael, tudo bem, mas você? Não, é milagre. Ô, Paula, eu sabia que esse nosso papo ia ser longo, né? Nós estamos quase estourando. Eu tenho 1 minuto antes de cair a nossa live. Nós começamos a ganhar melhor e Deus fez um milagre. Nossa vida mudou financeiramente. Foi isso. Deixa um recado final aí em 20 segundos sobre fé para a galera, fechando essa nossa série. Amém. Bom, gente, eu repito, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você está passando por um momento de fraqueza, um momento de dificuldade, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida, né? Hebreus 11, quando está falando do rol ali dos heróis da fé, e eu falo que Hebreus 11 não está terminado. Nosso nome vai estar lá, né? Nós também seremos heroínas da fé, em nome de Jesus. Eu falo, Hebreus 11 está completo. Falta o nosso nome, né? E lá fala, né? Que alguns homens tiraram força da fraqueza. Fala de Gideão, fala de Sansão, vários exemplos. E essa tem sido a minha palavra para esse ano, né? Tirar força da fraqueza. Deus nos ajuda, porque quando nós confiamos em Deus, confiamos, não acreditamos, confiamos. Fé é confiança, né? Você vai, atravessa a corda lá no braço dele, porque você sabe que ele não vai deixar... Eu vou encerrar e vou voltar, porque senão eu não consigo salvar. Peraí. Rapidão. Tá bom.